Olá pessoal, boa tarde. Pois é, aparecendo um pouquinho tarde aqui para postar o vídeo da lição da escola sabatina. Houve alguns imprevistos, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo? E terça-feira tem como tema o caminho da vida. E é bastante interessante dessa vez, assim, de uma forma bem que eu acho que com certeza muitas pessoas têm dúvidas ou já tiveram dúvidas sobre isso. E já começou falando que na noite designada, os israelitas, junto com muitos egípcios e outros estrangeiros, abrigaram-se em suas casas, prepararam rapidamente a refeição da Páscoa e se vestiram já para que eles pudessem estar prontos para o momento que eles fossem mandados embora, eles já estivessem preparados. E aí, à meia-noite, a morte passou por todo o Egito. Foi aquele momento, né, que foi muito... que teve um monte de clamores e tudo mais. Os egípcios que haviam matado os meninos israelitas agora enfrentavam a perda de seus próprios primogênitos. Tipo assim, a gente vê, né, a comparação, né, porque eles fizeram isso por pura maldade. Mas o que aconteceu foi a consequência com eles, foi a consequência dos atos deles, da decisão deles, de terem começado isso de uma forma terrível. E aí, somente nas casas marcadas pelo sangue foram poupados os primogênitos, como a gente bem sabe, né? Deus tinha dito, né? Passado todas as informações para Moisés, tudo direitinho, tudo certinho para os israelitas. E eles marcaram com sangue, né? E aqui fala que os israelitas mal podiam acreditar que os seus opressores, literalmente, eles estavam assim, doidos para que eles partissem. Eles praticamente imploraram para que isso acontecesse. E aí, aqui fala que os egípcios sobrecarregaram os hebreus com presentes, apressando-os a sair o mais rápido possível. Ou seja, para você ver o desespero em que eles se encontravam naquele momento. Eu fico imaginando, tipo assim, para chegar nesse ponto, né? Porque foi tanto momento de insistência, teve tantos momentos de insistência, de busca pelo arrependimento, mas não teve. Aí no final das contas chegou a esse ponto, né, em que eles estavam tão desesperados que eles imploraram para que eles fossem entregar um monte de presente, coisas que eles nunca fariam, para que eles pudessem ir o mais rápido possível. E aqui fala: a pergunta que surge para muitos é: por que Deus enviou pragas como destruição e morte? E aqui fala que, se atentarmos para os detalhes da narrativa, vemos que Deus responde a essa indagação ao fazer várias afirmações como a seguinte. Antes de continuar, é interessante destacar essa pergunta, que é: por que Deus enviou pragas com destruição e morte? É com certeza uma das perguntas que muitas pessoas fazem e se perguntam e ficam tentando entender e até procuram buscar resposta, né? E é o que é o certo, né? Você precisa entender, precisa estudar. E com certeza passa muito pela mente, né, da maioria das pessoas que ainda não entenderam, não buscaram, sabe, a resposta para isso. E aqui fala, né, que se atentarmos para os detalhes da narrativa, vemos que Deus responde a essa indagação ao fazer várias vezes as afirmações como a seguinte: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Embora o Senhor tivesse como propósito libertar os hebreus da escravidão, seu desejo era que todos soubessem que ele é o único Deus verdadeiro. Ou seja, sua alegação de ser o único Senhor estava em jogo. Foi nisso que ele disse ao faraó: nisto você saberá que eu sou o Senhor. E aqui fala, né, seu desejo era que todos soubessem que ele é o único Deus verdadeiro. Porque naquela época a gente bem sabe que existia diversos deuses que os egípcios criaram. E até de certa forma, os hebreus, os israelitas, eles estavam infiltrados aí nessa coisa. Eles sabiam da existência desses deuses. E até muitos deles poderiam até entrar nessa onda. Então, Deus queria deixar claro: eu sou o único Deus verdadeiro e vocês precisam entender isso de uma vez por todas.
Porque na cabeça de Faraó também, vocês viram, né, que eu venho falando isso há muito tempo, que ele tirou onda, assim, ele caçou e, tipo assim, da existência de Deus. Na cabeça dele, ele achava que nada ia acontecer e que ele poderia lidar com as consequências ou que nem nada ia acontecer, para falar a verdade. Além disso, o desejo de Deus era que os israelitas reconhecessem seu poder verdadeiro e que transmitissem a memória de seus milagres pelas gerações futuras. Durante os anos de escravidão, os hebreus haviam sido imersos em idolatria e as pragas serviram como uma purificação espiritual, uma forma de restaurar o verdadeiro conhecimento do Senhor. No fim, a escravidão dos hebreus aos egípcios se transformou em uma expressão de adoração a Deus, que foi nesse momento que eles reconheceram que o Deus dele era verdadeiro, entendeu? Não era uma miragem, não era uma coisa assim que o sofrimento estava tomando tanto em conta que eles estavam começando a pensar em outras coisas, ou não só por causa disso, mas por estarem imersos a isso, existirem tantos deuses que foram projetados, né, pelos egípcios e tudo mais, aquele negócio todo. Com certeza eles, em algum momento, não todos, né, mas creio que muitos deles ficavam se questionando sobre o poder de Deus, o que ele poderia fazer. Então, Deus mostrou de uma vez por todas isso para eles. O propósito final do Senhor era ensinar a toda a humanidade que a rebelião contra ele conduz à morte. Embora essa realidade seja difícil de aceitar e às vezes até de explicar, é exatamente por nossa desobediência que Deus precisou enviar seu Filho para morrer por nós. Da mesma forma, a cruz de Cristo revelou a profundidade do amor de Deus, que foi capaz de ir até as últimas consequências para nos resgatar. E assim, tá bem na cara, né? Porque a gente vê que as consequências estão aí. Deus teve que enviar seu próprio filho. Seu próprio filho foi enviado para sofrer, passar por muitas coisas aqui nessa terra, assim, coisas terríveis. E no final morrer por nós, pecadores, que só erra, que só faz besteira. Mas mesmo assim, ele queria fazer isso porque ele era justo, ele é amor puro. E ele queria fazer isso por nós. Então, cara, é muito difícil explicar. Muito difícil, porque é um amor que rompe tudo. É que nem aquela música, o amor rompe as barreiras. Porque é verdade, assim, o amor de Deus é incrível para conosco. Porque o seu sacrifício na cruz, meu Deus, por nós, ele não tinha feito nada, nada mesmo, nada. E a gente foi quem tinha feito tudo de ruim, e foi a gente que matou ele. Então, é muito pesado a gente ver que ele fez isso por nós. E tem uma última pergunta que fala o seguinte: como explicar um Deus amoroso que possa causar a morte? Para começo de conversa, a gente tem que entender uma coisa, que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então, ele estava vendo coisas terríveis acontecer com o seu povo, estava causando muitas mortes. Então, um Deus de amor, ele permitiria que o mal acontecesse. Um Deus de amor e um Deus justo ia permitir que coisas ruins acontecessem com as outras pessoas, sim, ou seja, seria uma grande injustiça. E tem uma frase aqui que eu separei que eu achei ela bastante interessante, que ela diz o seguinte: um Deus indiferente deixaria o mal se espalhar sem limites. Um Deus amoroso intervém mesmo que a intervenção seja severa. E é verdade, porque ele iria deixar o mal culminar, a situação piorar, todo mundo acabar numa situação terrível, até chegar a um ponto assim terrível, que já estava chegando assim, e ele disse: não, eu tenho que intervir, eu tenho que salvar meu povo, eu tenho que ajudar eles, eu tenho que acabar com isso, porque senão as coisas iam ficar muito piores. Então Deus de amor, ele faz isso. Um Deus de justiça faz isso. E eu separei outra frase para que a gente possa fechar com chave de ouro, que eu achei muito interessante também. O juízo é sempre a última medida, depois que todo chamado a arrependimento foi rejeitado. Eles tiveram diversas oportunidades de mudança. Eles tiveram diversos momentos assim, de mudar, de decidir escolher diferente, de seguir o caminho certo. Mas eles mesmo assim continuaram dizendo não. Aí chegou num ponto em que
tem que resolver. E Deus, com seu amor e sua justiça, ele tinha que agir. E eu acho isso incrível porque muitas pessoas não entendem, muitas pessoas só veem o lado da questão que ele matou muitas pessoas e tudo mais, os primogênitos que não tem nada a ver e tudo mais. Mas as pessoas tinham que ver. Vocês viram o que estava acontecendo antes? Vocês lembram? Foram muito sofrimento, muito tempo de sofrimento. E chegou no ponto em que Deus deu muitas oportunidades. Chegou não, Deus estava dando oportunidades naquele tempo. E ainda nas pragas, durante as pragas, ele estava dando oportunidade de Faraó se arrepender, das pessoas se arrependerem e tomarem outro rumo. Mas não quiseram. Então é isso. O amor de Deus é maravilhoso, ele é justo. Ele não pode só passar a mão na cabeça. Não pode, não tem como. Porque senão tudo já tinha desmoronado já, tudo teria acabado já. Para que a gente possa finalizar, vamos fazer uma oração para o nosso Pai, para abençoar nossa tarde, nossa noite. E é isso, vamos lá, pessoal. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, porque o Senhor é justo para conosco, o Senhor é maravilhoso para conosco, Senhor. E que possamos todos nós compreender, Senhor, o teu amor, a tua justiça, o teu cuidado, Senhor. O Senhor é um Deus tão cuidadoso, o Senhor é um Deus tão amoroso, o Senhor é um Deus tão justo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, nós não sabemos de nada. O Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor nos protege diversas vezes no dia e a gente às vezes fica se questionando porque uma coisa não deu certo, mas o Senhor sabe por quê. E o Senhor nos protege, Senhor. O Senhor cuida de nós. E por mais que a gente não entenda, que a gente possa confiar, ó Pai, no Senhor. Que a gente possa entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa iluminar a vida dela. Que o Senhor possa guiar ela, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar sobre ela. E sobre mim também, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, hoje e sempre. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E podem deixar seus comentários também, é muito importante. Eu fico muito feliz quando a gente vê os comentários de vocês. E é isso, pessoal. As redes sociais já estão passando aqui. Siga nas nossas redes sociais. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.